Eu sigo um cara chamado Gary Vee. O Gary Vee era enólogo, falava de vinhos, e de repente ele criou o que a gente conhece aí como drops, cortes e tudo mais. Ele efetivamente foi quem inventou esse negócio e quem popularizou. Mas o ponto mais relevante da fala dele, inclusive em um dos livros que é fantástico, que é o seguinte: não ensine, mas documente. Então, o que ele recomenda para as pessoas, o que o público esteja interessado, é o seu dia a dia, como é esse bastidor que está acontecendo. A melhor ferramenta hoje para se fazer isso é o Stories do Instagram. É a melhor, é rápida, é direta e você está mostrando ali na veia. Outras ferramentas tentaram implantar isso. O LinkedIn fez e deu errado, já foi embora, não conseguiu. O TikTok está fazendo e não está assim, as pessoas não querem fazer, não está pegando. Só pegou a dança. Pegou a dancinha. Pois é, e que não era a dança. A ideia do TikTok inicial era o roteiro, era algo rápido para você ensinar as pessoas. Tu acha que vai chegar um momento que a gente vai ter que dançar para ensinar Comex, cara? Não, vai mudar. Vai mudar. Até lá já mudou. Mas não dava para fazer Se depender da minha dança para ensinar Comex, vai morrer todo mundo sem saber. Todo mundo sem saber, verdade. Então eu passo assim a documentar exatamente o que está acontecendo ali. Quais são as dores que esse público tem? Sabe como é que eu resolvo um problema? Ou algo mais do tipo, acabou de acontecer isso aqui comigo, será que vai acontecer com você? No lado das fontes, assim, o comércio exterior, para mim, comércio exterior é gestão de tempo e processo. Essa é a minha definição. Você faz no tempo correto aquilo que precisa ser correto. Então, eu preciso ler o quê? Produtividade. É o que eu mais gosto de ler, sem ter as firulas do coach do mal, como a gente estava falando aqui. Meu Deus. Teus e Tons. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate o comércio exterior no Brasil e no mundo. E antes de ir para o tema, não se esqueça de seguir o nosso canal, YouTube, outras redes sociais, que aí você vai ser avisado por todo esse conteúdo que a gente produz aqui e ficar sempre conectado nessas novidades. A gente vai para um tema muito interessante hoje e a gente vai se atualizar ainda mais sobre comércio exterior. A gente já vai saber um pouco sobre esses bastidores que acontecem no comércio exterior, mas para falar sobre esses bastidores, eu tenho duas estrelas aí que despontam no comércio exterior em termos de comunicação, são os nossos heróis da comunicação do Comex. E hoje eu estou aqui justamente para falar com essas duas estrelas. Prazerzão de estar com vocês aí. Vou pedir que vocês se apresentem, por favor. Nosso grande convidado, Carlos Araújo. Olá, gente. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou despachante aduaneiro, uma profissão de 173 anos, talvez a mais antiga do Brasil. E no meu dia a dia, eu me dedico a simplificar a importação. Eu falo de importação empresarial para pequenos e médios empresários. E eu começo dizendo para eles que, infelizmente, o Brasil é o país do pagar tributo e de cumprir regras, e que ele precisa de alguém que ajude a simplificar esse processo. Infelizmente, o Brasil trata o importador dessa forma. Ele precisa de alguém para ajudá-lo a cumprir a regra, e se deixar de cumprir a regra, tem multa no dia a dia. Então, o meu papel é fazer com que essas multas não aconteçam. Muito bom, show de bola. E hoje, Arlon Pereira como um dos entrevistados aqui. Como é que está se sentindo? E vejo que tem alguma coisa de sinérgico aí entre a simplificação que o Carlos comentava. É isso, Arlon? Quero dizer que é muito estranho sentar aqui nessa outra cadeira, tá? Espero fazer um bom papel agora. Enfim. Gente, me chamo Arlon Pereira, sou o host aqui do Teus e Tons junto com o Sig. Também sou um dos diretores da Royal Cargo do Brasil. E também trabalho na Maya Technologies junto com o Sigmundo Preisler. Tentando mudar aí a forma como negócios prosperam. É um prazer estar aqui de volta, agora como convidado. Vamos embora falar sobre... Bora lá. Se atualizar no Comex. Se atualizar no Comex. Eu sou o Sig, CEO da Maya Technologies, hoje host desse podcast. Toca a vinheta e bora pro tema. Nós vamos precisar de uma musiquinha, Carlos. Tem algum animal, assim, que você consegue reproduzir imitar som? bem? Nossa, algum animal que sabe imitar bem. Porque assim, ele falou lá, não, eu não toco violão, eu não toco outros instrumentos. Vai que, né? Vai que algum animal, sei lá, um elefante. Não? Não cheguei nesse nível de imitar algum animal, não. Porque não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Mas fala uma que a Nicole arruma depois. Aí, ó, já vira. Uma introdução de baixo, já que a gente falou. Tu gosta de qual música aqui? Dá um tema aí que vira... Under Pressure. Under Pressure. Depois
Nicole. O problema são os direitos autorais. Nick, dá um jeito. Under pressure, the person building down splits the family in two, puts people in the streets. E aí, depois dessa vinheta, que a gente nunca sabe o que toca, a gente quer falar sobre um tema muito importante que a gente entende ser de extrema relevância, que é falar sobre os bastidores do comércio exterior. Aqui no podcast, já há bastante tempo, como vocês sabem, quem vem nos acompanhando, a gente tem como missão simplificar o Comex e trazer uma linguagem mais acessível para quem está começando, para quem já está no Comex, mas com foco principalmente em quem está ingressando nessa área. E falando sobre essa simplificação, isso passa por comunicar e falar sobre, em que uma área como o Comex, que convencionalmente é mais tradicional, quebrar esses paradigmas é um desafio do dia a dia desses dois entrevistados que estão aqui hoje. Então a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre essa quebra de paradigma e como é que está esse mercado de comunicação do Comex e, enfim, como é que a gente consegue facilitar efetivamente, simplificar a vida das pessoas através dessa comunicação. E aí eu já quero abrir perguntando um pouco sobre esse tema para vocês. Arlon, Carlos, vocês sabem, aqui é bate-papo, a gente vai se atravessando mesmo. E eu quero que vocês possam me ajudar a falar mais sobre esse tema aqui, que é olhando um pouco para o passado de vocês, assim, em que momento em que vocês decidiram falar sobre Comex e simplificar isso, que eu vejo que é o discurso de ambos na sua trajetória, né? Quando que isso começou? Carlos? Vou até dizer assim, eu vou deixar o Carlos falar, porque o Carlos ele tá no YouTube antes de as pessoas saberem que é o YouTube já, o YouTube né, já existia. Eu tô errado. Conta pra nós. Tá certo. Eu não queria entregar a tua idade nem nada. Não. Eu sei que tu começou com 3 anos de idade no YouTube, abrindo brinquedos, enfim. Pois é. Muito bom, abrindo brinquedos. Eu sou oriundo da programação, né? Programei em Clipper, COBOL, Pascal. Aí fui trabalhar numa empresa de importação na década de 90, exatamente na mudança do governo Collor. Vim morar no Espírito Santo em 97, trabalhei em algumas empresas e acompanhei toda a mudança, efetivamente, do comércio exterior para o mundo tecnológico. Esses Comex de exportação, esses Comex de importação e todas essas mudanças mais. Em 2003 eu comecei a dar aula, então ali peguei a veia acadêmica. E o grande problema é que a gente só tinha conteúdo pelos dinossauros do comércio exterior. Então, pessoas que só conseguiam se comunicar com as outras através de livros. Então, uma editora muito famosa que ainda detém boa parte do monopólio dos autores. Mas o livro tem um grande problema, ele leva no mínimo uns 9 meses para ficar pronto pelo modelo tradicional. Exato. Então, quando o assunto já está hypado, ele lança o livro, um pouquinho mais à frente ele se desatualiza. Então, por volta de 2007 para 2008, eu resolvi criar um blog. E aí é o primórdio do Comex Blog, que 9 de setembro, por muita coincidência, o dia do administrador, 9 de setembro de 2008 é o primeiro artigo que eu lanço. E ali... Já estava com o nome Comex Blog? Já estava com o nome do Comex Blog, exatamente, que eu queria unir a figura do blog, que desde 2004 já estava muito avançado, mas ele não tinha nada para comércio exterior, e eu não me lembro de um outro blog antes de mim, falando especificamente. E de 2008 até os dias atuais, ele nunca ficou fora do ar, ele é ininterrupto. E eu que escrevo e eu que vou colocando ideias. Então, esse bate-papo aqui, por exemplo, é o mesmo bate-papo que eu tenho lá. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo e ouvindo. E ele foi crescendo de uma forma muito orgânica e trazendo e levando conteúdos e a oportunidade de que um assunto novo, como teve a mudança do Syscomex da versão offline para a web, eu fui lá o primeiro a comentar. Então, na verdade, isso nasceu de uma inquietude tua que tinha de... Bom, tá meio complicado, vamos tentar simplificar. Exatamente, era inquietude. publicar. E eu não sou profissional de marketing, inclusive eu não fiz comércio exterior. Eu fiz finanças Será que vai ter pessoas fazendo assim, sério, começou é? na TI, Sério? ele foi para finanças. Então,
Então, TI, trabalhei numa empresa de importação, fiz faculdade de finanças, pós-graduação de logística, mestrado em contabilidade. Não tem nada a ver com comércio. Meu hobby é cozinhar. E eu E o jogo hobby tênis. é cozinhar e Então, jogo é. tênis, é isso aí. Viu? E passei todo dia com a cachorra às 6 da manhã em volta do quarteirão, porque é minha obrigação, segundo a minha mulher, passear com a cachorra. Passear. Então Ah, não tem ah. nada a ver, não tem experiência com marketing, o que eu faço, erros e acertos, Entendi. é uma forma de comunicar. Ah. Como eu tenho uma empresa e o despachante aduaneiro está sempre na ponta, é a última fronteira entre o berro ou o possível elogio, então eu vivencio as coisas como elas acontecem. E o que eu faço? Eu largo o verbo antes escrito, em 2012 para 2014 mais ou menos um vídeo, começamos a colocar vídeo, 2018 para 2019 o podcast. Então assim, são episódios, são conteúdos, é uma comunicação conversada. Conversa com as pessoas como se eu estivesse falando mesmo ali, explicando a ela para acontecer. Deu muito certo. Por quê? Porque tem muita espontaneidade. Eu já recebi contatos perguntando assim, eu queria falar com essa assessoria de imprensa. Dá vontade de dar uma volta assim e falar, beleza, pode falar. Que Oi, sou eu, Carlos. Sou eu, assessor Carlos, de imprensa do assessor Carlos. de imprensa de Carlos, é isso. Muito bom, obrigado pela tua apresentação de início. Depois a gente vai falar mais sobre o teu momento atual e os canais e a gente já tem até um spoiler aí no nosso vídeo sobre o teu livro, mas a gente já chega lá. Quero ouvir do Arlon agora como é que nasceu qual foi esse start assim de começar a falar sobre Comex e da forma com que você se comunica para esse público. Então, eu tava no banheiro. Não, tô brincando. Brincadeira. Que pode ser? Podia ser, né? Mas não foi. Apesar de boas ideias saírem por lá. Exato. Na verdade é o seguinte, a gente tava num evento em Florianópolis chamado RD Summit. Lá nesse evento foi bastante provocado pelos palestrantes de que o áudio era a nova sensação do momento, porque este sentido, eles diziam, te deixa ainda livre para fazer qualquer outra coisa, né? Se tu utiliza a visão, por exemplo, tu não consegue prestar atenção em outra coisa a não ser aquilo que tu tá vendo. No áudio, não, você consegue fazer alguma outra coisa. Por exemplo, lavar a louça e ouvir podcast. Então, eles bateram muito nessa tecla. E daí, no fim do evento, a gente tava lá, todo mundo, depois de uma enxurrada de informações, né? Que é um evento bem legal sobre marketing, vendas e tal. Se eles quiserem depois pagar alguma coisa para nós, eu agradeço. Faz um xalalá, né? E a gente tomou uma decisão assim, cara, como é que se aprende comércio exterior hoje, meu? Daí eu concordo com o Carlos. Cara, dinossaurismo total primeiro, vendo através de livros, muitas vezes já desatualizados, com todas as melhores das intenções, né? Mas já desatualizados porque, cara, o Diário da União tem mudanças diárias e drásticas, né? Não dá tempo de um livro eu acho que se atualizar a ponto disso. E a segunda era assim... Eu acho que o comércio exterior tá faltando um pouco de herói, assim. Tem poucas pessoas nas quais a gente pode ir lá buscar uma referência rápida ou, de repente, tirar uma dúvida rápida e tal. E daí, naquela era uma sexta-feira, ia começar a tocar Skank lá no festival, lá, no show. E a gente decidiu, cara, vamos começar um podcast na segunda e vamos trazer especialistas e vamos debater como se fosse um bar mesmo, trocar uma ideia. Se reunir num bar, trocar uma ideia sobre aquilo. Não tem resposta certa ou errada, tem uma boa discussão que faz a galera pesquisar melhor, pensar melhor e até, assim, às vezes inovar, né? Baseado em uma das provocações. E aí a gente fez. Daí, por sorte ou por azar, eu fui escolhido host no primeiro dia da gravação. Nós não tínhamos isso nem planejado nada. E ficamos aí até agora. E hoje o Teus e Tons faz bastante coisa, né? Além de fazer vídeos desde o podcast até os drops, a gente lança conteúdo em blog, a gente faz, cara, enfim, bastante coisa aí pra... Legal. Então a gente percebe assim que essa questão da inquietude sobre o que existe de não informação no Comex ou informação um formato antigo, vamos chamar assim, é o que principalmente motivou. E a gente percebe que a comunicação de vocês é uma comunicação mais... Cara, como falar isso? Mais jovem, né? Mais direta, mais objetiva e sem muito formalismo, que tem um juridiquês por trás que precisa ter em alguns momentos e tal. E essa comunicação a gente tem visto que tem dado bons frutos aí. E como é que vocês chegam até as redes sociais? Como é que vocês têm visto esse retorno? Como é que isso está acontecendo hoje, né? A gente falou um pouquinho de como passou lá no início, qual que foi o start e como é que está sendo hoje essa comunicação e quem sabe até se vocês quiserem dar alguma visão de futuro em relação a essa comunicação de bastidores. Cara, eu vou começar falando uma coisa, assim. Hoje, por exemplo, nessa semana a gente recebeu um feedback bem legal de uma cliente e ouvinte do podcast, dizendo que
por causa do podcast e de como o debate foi feito, ela conseguiu mudar uma operação dela de um servidor, de um prestador de serviço A para o prestador de serviço que estava aqui no Teus e Tons, porque ele falou com clareza, de fato, o que ela precisava ouvir e entender. Então, cara, esse feedback para nós, assim, que queremos simplificar o Comex e a pessoa, de fato, se sentiu segura e entendeu o que ela precisava entender, eu acho que faz com que, de repente, nós aqui ou o Carlos lá tenhamos esse público assistindo, esse público, enfim, ouvindo e buscando. E hoje eu ainda vejo algumas necessidades que a gente precisa se habituar, e uma delas é um lugar onde eu possa fazer perguntas e respostas de situações reais, assim. Entendi. Eu queria poder... Como eu tenho o contato do Carlos, né? Mas imagina uma pessoa que não tem, assiste ele de algum lugar do Brasil e gostaria de falar assim, Carlos, cara, eu tô com um processo aqui, ó. O canal foi cinza, eu tô nessa situação, cara, pô, me dá uma luz aqui que eu não tô conseguindo sair, e ter um bate-papo fácil e rápido de, pô, cara, se eu fosse tu, ia por lá. Exato. Entendeu? Não é assim, preciso fazer pelo cara, mas eu tentar dar um guia, uma ajuda, porque, cara, anos de experiência você tem, né? Você acaba, eu acho que sabendo mais o caminho a seguir do que a real resposta, né? A real resposta você vai descobrindo naquele caminho. Então, o cenário hoje é assim, a gente já tem mais conteúdo, já tem mais informações no mercado para buscar, mas eu acho que ainda tem pouco o debate do problema real do ouvinte. Exato. Tem muito debate do problema real que vimos, o que temos no nosso dia a dia, do nosso convidado e tal, e pouco ainda do ouvinte. Eu acho que talvez esse é o próximo desafio. É aí, o próximo desafio, o passo que acontece, né? Não sei como é que tá pra ti, Carlos, esse. Exato. Eu tenho feito isso bastante no direct no Instagram. legal. As pessoas têm tomado iniciativa de ir lá perguntar e dizer, eu tenho esse problema, como é que eu resolvo? E uma surpresa, eu achei que eu falava, que a minha fala era direcionada ao pequeno empresário ou ao estudante. E eu tenho a grata surpresa de falar para os meus pares, para o próprio despachante. Eu não os represento, eu não acho que os represento e eu não sou ligado a uma associação, a um sindicato, nem nada. Mas o momento em que essas pessoas vêm nas redes sociais dizer, cara, o que tu acha? Eu acho isso, eu vejo aquilo, às vezes eu já fiz. Já levanta a bandeira, Carlos, e assume esse papel, cara, de representante. Pois é, mas assim... Vamos criar uma associação aí. Não, mas o ponto interessante é que quando isso é orgânico, eu digo assim, isso aqui eu já fiz, não faça. Isso aqui eu já quebrei a cara ou eu já vi isso acontecer. Esse é o momento em que a gente vive agora, que no passado os especialistas, as pessoas que tinham 5, 6, 10 livros, ou sei lá, os títulos que tinham, elas não tinham essa comunicação imediata por um podcast, por um vídeo, ou por um direct do Instagram. Isso está dando a essa juventude, ou essas pessoas que estão entrando no comércio exterior agora, independente da idade, a oportunidade de dizer, se eu tiver uma dúvida, eu vou lá e vou perguntar. Perfeito. E a gente responde, eu respondo. Bacana. Consigo responder ainda, porque meu tempo me permite. Mas o que eu me sinto incomodado é assim, acabei de ver um problema. Isso aqui pode ser um problema para outra pessoa. Se eu não tenho nenhuma resposta a dar, eu vou gravar um vídeo. Eu vou jogar aquilo de alguma forma e falar, tá aqui. Até porque você estava falando, nós não temos nenhum herói. E eu vou um pouquinho mais além, a gente não tem nenhum xerife. Essa é uma cidade que não tem xerife. Vão achar que você, eu e mais alguns representa esse povo, mas precisa de mais pessoas falando sobre o mesmo tema para ampliar essa temática. Bacana. Então a gente vê aqui uma coisa que é muito clara, que é a questão de dar um canal, uma voz e tal. Agora eu vejo também que existe uma boa e uma grande responsabilidade que vocês acabam se tornando influencers, né? E é bonito, não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas o Carlos é um cara que a gente vê muito em vídeos aí. Claro, Teus e Tons sou suspeito para falar porque a gente tá aqui em casa, né? Mas o Carlos tá sempre em vídeos e agora a gente vai falar isso é a publicação do livro dele. Pois mas esse aqui escutou que eu sou fã do podcast. É a primeira vez que eu participei do Teus e Tons, eu achei o máximo, porque disse, cara, eu tenho um podcast também, mas um podcast que tem uma estrutura gráfica bonita e até um layout não existe. É o Teus e Tons. Ele me chamava e dizia assim, cara, tu tem site. Tu tem um site? Tu tem um site, olha. E eu lembro dele falando no começo da pandemia, ele disse assim, cara, grava em vídeo. Ele fala, vou gravar, mas eu ainda tenho uma dificuldade, que a experiência do real, da conversa, é outra. Exato. No começo da pandemia, eu falando com ele. Inclusive, eu conheci
pelas redes sociais por conta do Teus e Tons. Por causa do Teus e Tons. E agora estamos tomando uísque junto, falando o que a gente pensa. Exato. Muito bom, muito bom. Bom, Carlos, já que nós estamos falando desse livro, aí conta um pouco mais desse livro para nós. Você fez uma publicação, você até deu um spoiler aí dos próximos passos, mas eu estava dando uma olhada aqui e eu vejo que se traz uma linguagem, mais uma vez, como é uma marca sua, bem objetiva, muito clara, mas até, eu diria mais, assim, quem sabe até uma receita de bolo beabá para quem está começando uma operação, tirar a ideia do papel. Vocês falaram agora há pouco sobre tirar a ideia do papel, sair do 0 para o 1, né? Quer dizer, eu decidi que eu queria simplificar, eu fui lá e escrevi um texto no blog e daqui agora é um caminho sem volta. Eu decidi que eu ia criar um grupo, Teus e Tons, e de uma sexta-feira para segunda, aquela ideia já virou realidade. Como é que foi tirar isso do papel, escrever um livro? Eu acredito que seja um sonho, um desejo de muitas pessoas que ficam naquela... eu tenho um desejo aqui, tá na gaveta, eu tenho umas ideias, até rabisquei, mas não fui para frente. Como é que foi um pouco dessa história? Conta para nós aí sobre essa trajetória do livro, sobre importação sem segredos. Pois é. O grande viés que a importação tem é que as empresas querem transformar a importação num business. A importação é um business para mim, que sou despachante, para o Arlon, que tem a Royal, mas para o empresário pequeno, ela não é um negócio. Na verdade, ela está comprando um produto para lucrar mais. É isso. E que se em algum momento a carga tributária ou o dólar, ou o que quer que seja, inviabilizar isso, ela vai comprar no mercado interno. E às vezes ela compra lá fora, mesmo ganhando menos, é porque só tem lá fora. Então, tem uma áurea em volta da importação de que ela é complexa, e ela não é para todo mundo, eu discordo. Mas a gente levantou alguns números na produção do livro, que foi o seguinte: existem 20 milhões de empresas de CNPJs no Brasil. Uhum. Desses 20 milhões, 6 milhões são comerciais, 1,5 milhão é indústria. Uhum. Eu tenho, então, 7 milhões e meio de empresas que vão importar, revender, ou importar e produzir para vender um produto final. E nós temos apenas 53 mil empresas ativas no momento, importando. Ou seja, isso dá 0,65 de todo o espectro de empresas. Por outro lado, essas 7 milhões e quase meio, né? Porque estou tirando 53 mil aí, 7 milhões 447, elas vendem produtos que estão importados e, sobretudo, estão na China. Se elas não estão importando hoje, o lucro dela está no meio do caminho, está no intermediário. E a gente vive um momento hoje em que a cadeia está sendo exprimida. É o fabricante querendo vender direto ao consumidor. É a desintermediação, né? Exato. É o distribuidor querendo vender ao consumidor final. Então, essas empresas vão importar. Mas por onde que elas começam? Esse foi o propósito do livro, assim, por onde você começar. Talvez o especialista em importação que leia o livro fale, eu já vi isso. E eu vou dizer, realmente você já viu. Isso aqui é para o empresário pequeno dizer, eu posso fazer isso. Eu tenho essa oportunidade. Como é que eu começo? Tanto que o meu primeiro capítulo no livro é tira a sua ideia do papel. Você tem que parar com o PowerPoint e começar, e executar, e fazer. O segundo ponto é que tem muita gente importante com conteúdo que não publica o livro, porque o livro tem uma áurea da editora, da distribuição de estar no aeroporto, sabe? Aquela coisinha bonita no aeroporto. E eu descobri, através de um curso que eu fiz, que você pode fazer isso sozinho, vendendo para a sua audiência, independente do tamanho da audiência que você tem. Por quê? Porque você vai impactar pessoas a cuidar, a utilizar aquele conteúdo. Bacana. Agora, fala do que você sabe, fala do que você conhece. E você falou assim, muita gente quer ter um sonho de ter um livro. E eu digo, foram em menos de 60 dias que a gente colocou o livro de pé. Claro, de um conteúdo que eu já falo há muito tempo, que eu já faço, mas você pode falar do seu conteúdo, do meu e tudo mais. E o livro tem impactado muita gente por essa simplicidade. Bacana. Inclusive, recebi uma crítica, né, da pessoa dizendo assim, em que lugar que está escrito, quando você deu a fonte de que tem 20 milhões de CNPJ? Falei, cara, a fonte sou eu estudei, eu fui lá e coloquei a fonte. A fonte sou eu. Porque um livro... É o desejo de qualquer acadêmico, a fonte sou eu, professor. Pois é, porque o academicismo tem a sua relevância, mas tem hora que ele é chato. Então eu fugi do academicismo no livro. Não estou renegando o academicismo, claro. Ele é relevante. Mas na hora de fazer algo direto ao empresário... Você foi pela sua experiência, colocou o que você conhece. É uma conversa. O livro é uma conversa. Muito bom.
Falando sobre canais, você comentou do blog, a gente falou do teu livro. Arlon, sob o ponto de vista de produção de conteúdo digital, e a gente vê que o Teus e Tons está muito bem posicionado em relação a isso, não só aqui com o nosso conteúdo de áudio, a gente está no YouTube também, e a gente tem 2 canais aqui que eu queria que você pudesse falar um pouco, que são os Drops, né, que são aquelas informações curtas, e o LinkedIn, que é uma outra ferramenta também, um outro canal de acesso ao universo profissional. Como é que é trabalhar com essas estratégias e esses canais na tua visão? Assim, eu acho que cada audiência em cada ferramenta requer uma situação específica, uma estratégia específica, assim. Ao longo do tempo, a gente usando bastante essas ferramentas, a gente começa a entender algumas coisas, assim. Dentre até pesquisas de cunho acadêmico, não sei se está a fonte aí. A fonte é o Carlos, vamos chamar assim, agora tudo a fonte Araújo é o Carlos. 2022. Araújo, então. Não, é o seguinte, assim, a gente percebeu que nos estudos que a gente acabou lendo que, sei lá, a maioria das pessoas, ela deixa de 2 a 10 segundos de atenção em alguma coisa, assim, para ver se capta realmente a atenção dela e ela vai terminar assistindo, ouvindo, lendo qualquer coisa ou não. Então, nada mais justo do que fazer esses testes, assim, cria drops de poucos minutos, com perguntas e respostas, ou às vezes com os principais fatos coisas e tal, para aquela pessoa assim, cara, eu não tenho nada para fazer, enquanto o meu café tá passando, eu consigo aprender alguma coisa, nem que seja assim, quais são os principais players no mercado de comércio internacional? É o exportador, importador, despachante, o agente, o terminal, só para o cara aprender alguma coisa, assim, porque podcasts são para pessoas que conseguem emergir, né? E a atenção de 1 hora, 50 minutos, 1h30. Não é todo mundo que consegue. Mas um videozinho de 3 minutos, 5 minutos, talvez consiga. Ou um áudio de 3 minutos, assim vai. Então a gente foi usando cada ferramenta dessa para tentar captar e passar a mensagem para o maior número de pessoas possíveis, né? E o comércio exterior, ele é bem... Eu acho que ele é bem diverso, assim. Eu não acho que tenha, assim, aquele clã, aquela tribo, assim, todos eles funcionam da mesma forma. As pessoas são bem distintas. Então... a gente foi aprendendo nisso. Por outro lado, né, para dar um exemplo contrário a isso, o LinkedIn, por exemplo, a gente tentou fazer alguns conteúdos como o Teus e Tons, e a gente percebeu que a audiência já não é tão boa assim, que o LinkedIn é mais pessoal. Então, se o SIG do Teus e Tons faz alguma coisa, dá muito mais impacto do que o Teus e Tons fazer a mesma coisa. Enquanto organização, Entendeu? Então, lá... eu acho que a galera compra mais a pessoalidade, mais assim, a opinião, a discussão e a troca de ideias de um humano para outro humano e não de uma marca. Bacana. Então, eu acho que nesse caminho, assim, a gente vai aprendendo e ele vai mudando toda hora, né? Essa não é a regra, né? Tô falando hoje, dia 29 de 8 de 2022, de 7 de 2022, mas pode ser alterado amanhã. Mas a ideia é assim, a gente tentar chegar ao máximo do público de comércio exterior possível. Na verdade, a nossa conclusão é que o comércio exterior está dentro do Outlook ou do Gmail, né? Porque está todo mundo dentro do e-mail. A dependência do e-mail. Mas a gente não quer entrar numa discussão entre um follow-up de uma carga em canal cinza e uma novidade do Teus e Tons. Exato. Ou de um conteúdo sobre coisa. Eu acho que essa atenção ela não pode ser... Tem momentos e momentos, né? Então deixa lá o e-mail para atenção do que... é sério lá naquele momento e o que é sério em outro momento, você vai lá no LinkedIn, no YouTube, no Instagram ou em qualquer outra ferramenta e assiste de acordo com que eu acho com que a tua personalidade e a ferramenta pedem. E o teu tempo também, né? Eu vejo aqui do discurso de vocês que tem algo muito complementar, que é a questão da experimentação, né? Quer dizer, eu vou colocar no ar, vamos ver o que vai dar, né? Se o pessoal vai curtir, se é um perfil mais comunicação para as empresas ou comunicação para as pessoas. Ainda o Carlos comentou alguma coisa, eu fui descobrir que o meu público são os meus pares, quer dizer, às vezes você está mirando um determinado público X e começa a vir, né, um público Y. Não tem fórmula. E aí a experimentação, né? Tentativa e erro. É isso. Mas assim, aí que vem aquelas coisas... Desculpa te interromper, Carlos. Mas aí que vem aquelas coisas que a gente sempre fala e que é de coach de YouTube. Mas eu acho que funciona. A gente tá falando bastante sobre coach de YouTube hoje, né, cara? Tô me irritado com essa galera. A gente vai fazer, inclusive, um programa de coach, tá? Quem quiser ser o nosso Não, tem o coach do mal, né? Nas redes sociais. Conhece o coach do mal? Não conheço, mas vou conhecer. O coach do mal. Ele é fantástico. Combina que você vai ver. Tem uma coisa desses coach de YouTube, de 90% que eu não concordo. Tem algumas coisas que eu concordo. E uma delas é assim, aprende durante o processo, entendeu? Eu acho que o primeiro passo é perder a vergonha e arriscar, né? Alguma coisa, assim. Não sou coach de YouTube, não tô tentando te vender nenhum curso, nem nada, mas o que eu quero te dizer, assim, o que a gente fez foi isso, Teve uma ideia, estão dizendo que o áudio é um novo sentido que tu pode aprender sem perder os outros, né? Você consegue fazer alguma outra coisa, como dirigir, sei lá, fazer qualquer coisa. Então,
Pô, vamos botar um conteúdo de áudio lá e vamos ver o que dá? Cara, nossa ideia inicial, assim como a do Carlos, que foi acabando por seus pares, a nossa ideia inicial era falar com a galera de 18 a 20 anos, gente que tá entrando na faculdade de comércio exterior e tal. Nosso público é de 25 a 35 anos, cara. Então é um público que assim, já se formou ou tá ali na finaleira da faculdade de alguma forma, até alguém que tá assim, já num cargo um pouco mais, de liderança, que tá ouvindo e tá pensando assim, cara, pô, me ensina um pouco mais, eu tô cheio de problema aqui, eu quero ver se eu consigo fazer alguma correlação. Porque muitas vezes você não vai falar do problema que eu tenho. Exato. Mas a correlação com o problema que tu teve pode me surgir alguma ideia, despertar alguma coisa. Isso enquanto eu lavo a louça, eu dirijo meu carro. O podcast salva tempo. Você consegue fazer outra coisa enquanto você está ouvindo um podcast. E aí tem uma experiência do teste que você está falando. Se eu fizer um vídeo de 1 hora e colocar no YouTube, vai ser um fracasso. Não vou conseguir ter um mínimo do que eu imaginei. Se eu faço um podcast de 3, 4 minutos e subo no Spotify, também vai ser um fracasso. Porque aí é uma leitura. Não conseguimos Fonte ter certeza. É uma leitura. O que eu acho? Se esse vídeo curto, ele tem um impacto para resolver uma dor. Dor. O áudio, ele quer ouvir uma conversa. Então, ele está dirigindo, ele está caminhando, ele está na academia, e você conseguiu capturá-lo por um tema que é do interesse dele, ele vai, então, escutar aquilo até o fundo. Tanto que o próprio Spotify agora já está colocando também a opção do vídeo, que é para ele unir essas duas ferramentas entre o áudio e também colocar o vídeo para manter a pessoa, o usuário, tudo engajada, no único lugar. Mas é muito louco, né? Porque a gente quer criar conteúdo e simplificar o Comex e a gente ainda tem essa dificuldade de entender como vai ser consumido esse conteúdo, onde vai ser consumido e tal. Eu li uma pesquisa agora, bem recente, que o Google está dizendo que o principal concorrente dele agora são as redes sociais. As pessoas, elas estão entrando na rede social e fazendo a pergunta que tu fazia no Google, assim, como cozinhar um macarrão. Eles estão tentando já achar pela rede social para achar mais fácil, um vídeo mais rápido, não ter que ler muita coisa. Porque a pessoa está ali, eles não querem nem deslocar de um site para outro. E porque também, né, o escrito, ele perdeu um pouco a relevância quando tu começa, ao invés de fazer uma coisa papum, o mundo tá sem paciência e tal, extremamente ansioso e depressivo e todo esse problema que a gente já viu, a pessoa não quer ler assim, eu vou escrever um texto sobre agenciamento de cargas, daí eu vou dizer assim, lá nos primórdios, quando... Cara, a pessoa não quer mais ler essa história e essa introdução toda, a gente já não tá fazendo mais segundo as formas da ABNT, quando tu gera conteúdo, né? O que tu quer, que o cara quer assim, como acontece o transbordo da minha carga? Uma resposta, o transbordo acontece assim. Então, por isso que tá vindo para esses outros conteúdos, assim, e cada ferramenta tem sua coisa. Só que eu acho que as pessoas estão perdendo... Quando elas vêm pro podcast, elas vão querer esse debate. Mas não dados e fatos históricos, e sim um bom debate discutido de como e onde está a atenção, o que você quer falar, taranã. O resto, ela quer tirar a dúvida dela, porque ela tem bastante coisa para fazer, o mundo tá demandando isso dela, entendeu? Agora vamos e convenhamos, né? Tem tanta fonte de informação que chega difícil a pessoa saber aonde é confiável, efetivamente, da onde beber, né? De que água beber. E é exatamente essa pergunta que eu gostaria de fazer para você. Se a gente estava falando de redes sociais e falar direto com as pessoas, e as pessoas gostam de saber muito, assim, dos bastidores, que é o próprio tema aqui do nosso podcast. Como é que é nos bastidores? Porque para a gente produzir conteúdo, você tem que ter conteúdo. E aí, como é que vocês se alimentam de conteúdo? Como é que é no dia a dia de vocês aí? Leituras, canais, pode falar mesmo, que vocês estão, de que fonte que vocês estão bebendo aí para vocês poderem conseguir produzir esse conteúdo. Exato, tem toda uma caminhada aí, experiência, mas a gente percebe pela fala de vocês que vocês estão bem antenados no dia a dia, Comex, Brasil e mundo, né? Como diria o Faustão, tanto do pessoal quanto do profissional. Então eu queria saber isso aí de vocês, quais são as fontes que vocês estão utilizando aí para se atualizar? Eu sigo um cara, apesar de não ser profissional de marketing, o marketing e a venda me interessa muito, né? Assim, não há uma empresa que se sustente ao longo do tempo se não tiver um bom processo aliado aos dois ali, marketing e vendas. E claro, tem outros pilares também, mas esse é o que me interessa. E eu sigo um cara chamado Gary Vee. O Gary Vee era enólogo, falava de vinhos, e de repente ele criou o que a gente conhece aí como drops, cortes e tudo mais. Ele efetivamente foi quem inventou esse negócio e quem popularizou. Mas o ponto mais relevante da fala dele, inclusive em um dos livros que é fantástico, que é o seguinte: não ensine, mas documente. Então, o que ele recomenda para as pessoas, o que o público esteja interessado, é o seu dia a dia, como
esse bastidor que está acontecendo. A melhor ferramenta hoje para se fazer isso é o Stories do Instagram. É a melhor, é rápida, é direta e você está mostrando ali na veia. Outras ferramentas tentaram implantar isso. O LinkedIn fez e deu errado, já foi embora, não conseguiu. O TikTok está fazendo e não está assim, as pessoas não querem fazer, não está pegando. Só pegou a dança. Pegou a dancinha. Pois é, e que não era a dança. A ideia do TikTok inicial era o roteiro, era algo rápido para você ensinar as Tu pessoas. acha que vai chegar um momento que a gente vai ter que dançar pra ensinar Comex, cara? Não, vai mudar. Vai mudar? Até lá já mudou. Mas não dava pra fazer Se uma dancinha depender, hoje. se depender da minha dança pra ensinar Comex, vai morrer todo mundo sem saber. Tá todo mundo sem saber, é verdade. Então eu passo assim a documentar exatamente o que está acontecendo ali. Quais são as dores que esse público tem? Sabe como é que eu resolvo um problema? Ou algo mais do tipo, acabou de acontecer isso aqui comigo, será que vai acontecer com você? No lado das fontes, assim, o comércio exterior, para mim, comércio exterior é gestão de tempo e processo. Essa é a minha definição. Você faz no tempo correto aquilo que precisa ser correto. Então, eu preciso ler o quê? Produtividade. É o que eu mais gosto de ler, Bacana. sem ter as firulas do coach do mal, como a gente estava falando Pelo amor de aqui. Deus. Produtividade, porque é a tua principal entrega no Comex. Muito bom. Arlon, diga pra nós aí como é que você se atualiza. Na verdade, sou mais preguiçoso, né? Eu convido especialistas pro Teus e Tons e faço as pautas de acordo com as minhas dúvidas, entendeu? Aí eles me ensinam, né? E eu... E pronto, Aprendo. tá ótimo. Eu ouço Teus e Tons, acabou. Né, eu ouço ao vivo Teus e Tons, dou risada, enfim, não. Brincadeiras à parte, é assim, eu acho que eu faço mais correlações do que estudo comércio exterior em si, assim. Eu busco muito no mundo o que tem de inovação, o que tem de diferente, o que tem de destaque e tento sempre correlacionar do que poderia ser o comércio exterior. Porque numa fala do Carlos eu até concordo. O comércio exterior ele é baseado em processos de gestão, né? De tempo, de recursos, de enfim. Não é um bicho de 7 cabeças, né? O bicho de 7 cabeças é gerir toda essa burocracia, todas essas coisas. O que eu tento é, cara, se isso é tão complexo, como é que a gente pode simplificar? E vai lendo, e vai falando com gente, vai ouvindo muito, né? Eu acho que eu aprendo ouvindo muito, assim. Eu pergunto muito. Tanto que eu sou o host do podcast assim, né? Eu tenho que perguntar e ficar quieto e não posso dar minha opinião. Hoje pode. Hoje eu posso, hoje eu sou convidado. Mas eu acho que essa é a grande sacada, assim. Fora o fato de que hoje eu posso dizer, assim, com o coração feliz, de que já temos mais materiais de comércio exterior para a pessoa estudar, assim. Tem canais de extrema relevância, não só o Teus e Tons ou o Comex Blog. Além dos outros projetos aí que o Carlos tem, como o Boteco, enfim, tem outros lá. Tem outros canais extremamente relevantes, importantes, que discutem coisas boas e que você pode aprender ao longo... Eu acho que tem muita coisa aí. E por que vale a pena no comércio exterior ouvir um pouco dessa galera? Talvez não todos fazem, enfim, conteúdos relevantes. Porque essa galera tenta, ao menos, curar as pessoas relevantes para discutir aquele assunto, né? O trabalho de bastidor, ele é meio foda por isso, assim. Pô, eu quero discutir sobre portos e aeroportos. Cara, eu tenho que ir atrás de um cara relevante nessa área que pode, de fato, dar uma opinião que, né, que vai ensinar e que vai, talvez, até mudar a forma como as pessoas veem como opera um porto ou um aeroporto. Eu não posso convidar qualquer um só para cumprir tabela e tal, porque aquilo ali vai ficar gravado para eternidade, né? Até onde a gente entende, a internet, o que tu botou lá, tá lá. E vai ficar lá. Exato. Então, tão perene quanto um saco de arroz, né? Que é não perecível. Então, é isso que eu penso, assim. Eu acho que é legal a gente ter essa oportunidade de vir para o bastidor, porque a gente acaba conhecendo e aprendendo e buscando e entendendo onde é que está a relevância, onde está o destaque de cada uma dessas áreas, né? Como a gente já brincou aqui e eu falo sempre, daí a gente vai atrás de busca dos heróis, né? Das pessoas que podem, de fato, responder aquelas dúvidas, aquelas perguntas. Só que, para a pessoa que está consumindo isso, é muito difícil, porque a gente nunca sabe em que momento que ela está da vida, das dúvidas e da experiência dela. E nós, como criadores de conteúdo, a gente tem, nos bastidores, que criar um fluxo, assim. A gente tem que fazer uns pilares bem feitos. Todo mundo tem que entender o que é um despachante antes de eu discutir se o canal cinza era viável ou não, entendeu? Tem passo a passo numa escada, assim. Então, muito do conteúdo criado é pensado nisso. É assim, tá, primeiro eu vou fazer essa cama aqui, esse pilar bem feito, porque o próximo episódio é aquele que eu realmente queria discutir, dividir, nananã. Então, os bastidores é mais busca, assim, e tal, para essa preparação
Perfeito. desse caminho? Eu acho que isso é importante a gente discutir, porque assim, nós somos pessoas que a gente gosta muito de leitura. Eu sei porque a gente já conversou sobre isso antes e a leitura é uma fonte de informação, cara, muito variada, assim, né? A gente pode ler muita coisa. Mas também tem algum momento, e a gente falava ainda um pouco antes de vir pra cá, que às vezes você vai chegar num determinado livro, você começou e ele se viu que não é pra você. Não tá legal. Não tá. Cancela e vai para próximo, né? O buscar conteúdo, quer dizer, não são todas as fontes, é o que eu estava falando antes, né? Nem toda fonte é confiável. E o preparo para você chegar até aqui também é um preparo longo. Primeiro, tem a tua caminhada, etc e tal, mas o que a gente fala de bastidores é assim, como é que foi montar um estúdio para você começar a discutir comércio exterior, né? Qual foi o primeiro passo? Aqui no Teus e Tons também a gente viveu isso, né? Como é que foi o início disso, como é que foi a continuidade? Você publica pelas primeiras vezes, eu tô dando um chute aqui, né? Mas eu acho que vocês vão concordar comigo. As primeiras publicações não tem muita visualização. É você, a mãe, o amigo, o vizinho que visualizou. Se você for olhar para isso, você não se motiva a continuar, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco disso, porque às vezes quem está nos ouvindo ali diz, não, mas que legal, ele sentou ali, toma um drinkzinho, né? Vamos bater um papo e estão gerando conteúdo. Mas e como é que é esse antes, né? Como é que foi essa criação e como é que é a manutenção disso aí no dia a dia para quem está nos ouvindo? Carlos. Olha, esse é um mercado pequeno. Assim, 53 mil empresas, se eu tiver 10 pessoas em cada empresa, são 500 mil empresas. Se a gente pegar o nicho para alimentação saudável para cachorro, deve ser muito maior do que isso. Perfeito. Muito maior do que isso. Então, assim, a gente está num mercado de muito nicho. Assim, é recortado. Por outro lado, a gente representa, o comércio exterior representa 32% no último ano do PIB brasileiro. Então, assim, caramba, não dá para jogar isso fora. Isso tem que ser muito bem utilizado. Sabe que isso tinha que ser colocado nas placas das empresas, assim, porque quando a gente visita uma empresa, o departamento de comércio exterior às vezes é 1, 2 pessoas, mas ele é responsável por 80% do faturamento daquela empresa e é visto como assim, tá lá, a galera tá lá. Esquece uma carga no porto, ela vai para 90 dias, 91, ela cai em perdimento e você para uma fábrica. É isso aí. Então, assim... Aquelas duas pessoas vão ser bem lembradas. Né? Vão ser bem lembradas. Você tem uma relevância muito grande para esse processo. Só que, quando a gente compara as redes sociais com qualquer outra pessoa que acabou de sair de um programa de televisão, ele faz uma live e bota 5 mil pessoas. Exato. Aí, se você quiser comparar esse bastidor com o seu, é injusto. Porque quando você está falando, se você fizer uma live e está falando para 50 pessoas, faz a comparação. Bota essas 50 pessoas dentro de uma sala, te ouvindo de uma coisa muito específica por 1 hora. Essa pessoa está conectada com você. Exato. E você representa 1/3 do PIB. O que eu quero dizer com isso? Eu ainda acho que esse mercado de pessoas que estão falando muito pequeno. Muito pequeno. Então você não tem herói, você não tem xerife, mas você tem muita gente boa aí fora nos vendo e nos ouvindo que poderia levar esse conteúdo para lá. Não se importe com o like, porque uma pessoa que comprou o livro, uma pessoa que te escreveu no direct vai lá e responda. Inclusive eu acompanho um cara que aprendi isso com ele, eu passei a responder as pessoas por vídeo no direct. Que é para ela entender que sou eu que estou respondendo. E eu passo a fazer isso também. Bacana. Escreve um vídeo e fala para essa pessoa. Cara, ó, não sei, ou isso eu fiz assim, 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 e acabou. O impacto que você tem na vida dessa pessoa, e a gente está falando de um país continental. Assim, você está falando para alguém que está no Acre, que está no Ceará, ou em qualquer, ou do seu lado. Isso tem uma relevância muito grande. Então, foque nessas pessoas. Tem uma pessoa, tá impactando uma pessoa, sabe? Um stories que dá 5 visualizações. São 5 pessoas impactadas. Tá bom. E que essas pessoas não teriam condições de ver, por exemplo, como é o gerenciamento de um embarque, como é registrar uma DI, como tá vendo a operação na ponta. Não se importe com like. Faça o conteúdo e coloque lá. Arlon, conta pra nós. Queria dizer para vocês começarem a responder seus directs agora dançando, se possível. Não tô brincando. Dancinha. Assim... Vai ter. Vai chegar, não tem jeito. Vai ter. Escreve pra gente aí que nós vamos responder com uma dancinha. Ó, isso é uma promessa só do SIG, tá? Eu não tô fazendo Não, eu essa falei promessa. nós vamos dar um jeito. Vamos Assim, juntar a galera aí, vamos fazendo assim. Não, desculpa, vai lá. Assim, cara, as pessoas sempre pensam que é um bicho de 7 cabeças, essas coisas, né? Principalmente porque eu acho que tem essa insegurança de...
É o que Só vão que pensar. é muito louco, né? A pessoa ela vai lá e faz... Vou falar de um típico despachante aduaneiro. O cara registra DIs e tem uma responsabilidade de milhões de reais ou dólares ali no dia a dia dele. E na hora de passar o conteúdo, que é o que ele faz, e tem a responsabilidade dele, ele fica inseguro achando que não sabe o suficiente para passar conhecimento para frente. Mas aí tem uma empresa gigante, sei lá, o cara é despachante da Johnson & Johnson, o cara registra maquinários de milhares de dólares e tem insegurança de passar aquilo que ele faz todo dia para frente. Eu não concordo, entendeu? Eu sei que tem a barreira da comunicação, eu sei que é difícil e tal, mas tudo isso é aprendível. Aprendível existe, né? Deve existir essa palavra. Acabamos de criar, se não tem. Isso aí, deve existir. É o imexível na década de 90, lembra? É tudo aprendível. Tudo aprendível. Depois a gente busca no dicionário se ela existe ou não. Por que eu falo... Ou inclui. Ia ser melhor, né? Se a gente tivesse poder de incluir. Mas por que eu falo isso? Porque eu não acho que temos pessoas suficientes para. Ponto. Mesmo sendo um nicho extremamente nichado, né? Sendo redundante. Mesmo sendo eu acho que uma área de pouco público, a relevância... Mas grande impacto, né? Acho que tem uma... Salvo engano, o marketing tem um long tail, né? Que é aquela cauda longa. E exatamente, é um mercado nichado, mas com alto impacto. Claro. Valor agregado super alto. Então, Cara, não... eu vou continuar ainda, que essa seria exatamente a minha pergunta, né? Se a gente tem gerador de conteúdo suficiente, vocês já falaram que não. Mas vocês falaram também sobre heróis. E a gente está vendo que não tem muitos. Eu já tenho 2 aqui na minha frente que, no meu entender, vocês já são heróis aqui por continuar com a luta de vocês em continuar a produzir esse conteúdo, levar isso para as pessoas. Mas dá para a gente criar uma Liga da Justiça, assim, com vários heróis? Tem espaço para isso? Fazer uma delegacia, botar um monte de xerife, né? Xerife, xerife. Nós temos um herói, na real, que é o William Bonner. Ele fala da balança comercial, né, no Jornal Nacional. Não, tô brincando. Se ele falar que tá errado, tá errado. Não, mas olha a relevância, né? Todo dia no Jornal Nacional passa a balança comercial, pelo menos toda semana e tal, passando, dizendo da relevância daquilo, e é sempre bi de reais ou bi de dólar. Então, assim, cara, é uma relevância absurda. Gigantesco. Mal sabem as pessoas que assistem o Jornal Nacional que são feitos por, quem sabe, muito pouca gente, assim, sabe? Que faz esse movimento e essa troca, de grana. Mas eu volto a repetir, assim, acho muito pouca gente falando disso. Tem que gerar muito mais discussão para também gerar essas mudanças, né? Se a gente quer simplificar o debate, cara, já faz um bom caminho andado aí. Carlos, o que você acha disso? Olha, tá faltando gente, já dissemos. As pessoas... Tem muita gente boa, que era só ligar a câmera e falar. E quando a gente leva isso para a tecnologia, a gente percebe, por exemplo, que o grande indutor do avanço tecnológico no comércio exterior é o governo, é o poder estatal, o poder público. A gente está passando por uma mudança de paradigma no processo de importação, já passamos pela exportação, estamos passando agora pela importação, com o novo processo de importação, e todo o mercado está preparado para aquilo que o governo decidir. E você olha que do lado do governo não tem ninguém falando sobre esses conteúdos. Do lado de cá a gente fala por algo que a gente às vezes não sabe, porque vai mudar na próxima semana ou no próximo mês. E quando a gente leva isso para as empresas, empresários aí não querem falar do seu negócio, porque acham que isso é um modelo estratégico. Ou seja, se ele falar alguma coisa, vai botar em risco a estratégia dele. E aí a gente vive o quê? Algo que representa 30% de tudo aquilo que a gente produz e consome. Temos apenas 0,65% de todas as empresas que seriam importadoras importando, e você não vê a maré crescer. Então, assim, você tem 1, 2, 3, a gente vai contar uns podcasts, a gente deve parar no 20, número 20, e olhe lá. E eu ainda separaria, porque assim, temos podcasts que a ideia é trocar essa ideia e passar conteúdo para frente, e temos os podcasts das empresas que querem falar da própria empresa e dos conhecimentos que ela tem, e os dois são válidos, né? Mas aí, sim, são 20, 30. Não chega a ter. Nos últimos meses, a gente tem entendido alguns analistas de comércio exterior, que é uma carreira do governo especializada, falando sobre o novo processo de importação. E aí, trazer um número para vocês. O Brasil nunca teve e não tem até hoje um Ministério do Comércio Exterior. Não tem. Tem uma secretaria, mas não tem um ministério. Para 36% do PIB, 33, 32%? 32%. Não temos um Ministério do Comércio Exterior. Ou seja,
Isso não é relevante do ponto de vista de quem decide a estratégia. Talvez esse seja um dos motivos de outras pessoas também acharem que isso não é relevante. Só que representa 1/3 daquilo que produzimos e consumimos. Bacana. Assim, a gente estava falando até sobre isso, o Robson, inclusive, deu uma dica interessante, que assim, tem muito conteúdo, mas responsabilização nem tanta, né? Quer dizer, as pessoas acabam tirando daqui, colocando ali, mas não é um conteúdo autêntico. E vocês comentavam, inclusive, sobre isso. O Arlon falou sobre... Eu acho que tudo é aprendível e a pessoa que está lá e passou por uma situação, conseguiu chegar na resolução daquele problema, não compartilha. É isso, é disso que a gente está falando. Eventualmente, você tem alguma situação que foi muito complexa, mas você conseguiu resolver. E aí, você fez o que com aquilo? Exato. Que é exatamente o ponto que o Carlos comentava, então, sobre documentar. Se você pega e documenta aquele procedimento até você chegar na resolução, esse teu problema também deve ser problema de N pessoas, vezes alguma coisa. Foi até olhando para isso que a gente criou um produto. Aí vou fazer um xalalá para a Maia aqui, que a gente sempre fala da Maia Technologies, que é a nossa startup, e que a gente começou olhando para problemas do Comex. E daí, depois de um tempo, a gente pensou, por que não abranger um B2B, uma coisa até maior do que o Comex? Porque o problema que a gente tinha detectado era exatamente sobre isso, sobre criar bases de conhecimento. As pessoas tinham muito conhecimento, que é o que a gente chama de conhecimento tácito, né? Está na cabeça das pessoas. Quando trocam pessoas, você precisa ensinar essas pessoas novamente, isso não está externalizado, escrito em lugar nenhum, e não existe uma base centralizada. E foi nesse intuito que a gente criou o nosso primeiro produto digital. Por quê? Porque a gente não entendia que as pessoas documentavam aquilo que elas faziam. Então, quem sabe aqui está uma grande dica para quem nos ouve, que quer começar a produzir conteúdo aí. Comece documentando, né? Vai escrevendo aquilo e depois compartilhar com os seus pares. Faz sentido isso? Faz. Principalmente pelo fato de que a gente não se dá conta, né, do material que a gente cria depois. Tu falou que estava com 180 e poucos episódios, eu acho, ou mais até. O Teus Tons tem 64, eu acho, agora, nesse momento, 62, enfim. Cara, quando eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, eu não imaginava, né? Hoje, quando a gente vai definir o próximo assunto, a gente pega uma lista dos 62 e sempre dá uma olhada dos 64. O que a gente... Cara, é meio um MBA debatido numa baita troca de ideia ali. Exato. E aí tu começa a perceber assim, cara, o meu trabalho, esse trabalho que eu tenho, esse propósito, essa visão de tipo, quero simplificar o Comex, já começou a ficar bem palpável, né? Se eu coloco um cara ali por 2 semanas ouvindo meu podcast, ele sai de nada de comércio exterior, o cara, sei lá, ele era outra coisa, para pelo menos um cara que entende a dinâmica, os players, como funcionam, algumas coisas específicas. A gente não debateu tudo ainda, acho que vai ser difícil, né, dadas as atualizações que se tem, mas, pô, já tem uma certa relevância, né? O Carlos está há mais tempo, se tu vai lá no canal dele, tu consegue aprender de A a Z. Fazendo curso com Araújo. Só que lá, quando a gente começa, ou quando a gente grava a gente não entende o todo ainda, entendeu? E eu acho que quem não começa quer entender esse todo. E não dá pra entender esse todo antes, dá pra entender depois. Tem o Steve Jobs, ele até falou uma coisa bem legal numa aquelas palestras que se dá no fim da universidade, assim, quando os alunos acabam, eles vão lá e... Na formatura. E tal. Formatura. E ele fala que, sobre conexão de pontos, ele sempre fala assim... Não se preocupa agora com a conexão de pontos. Elas são feitas depois. Tu tem que criar um ponto, outro ponto e depois tu conecta eles. Boa. E as pessoas se preocupam muito em saber assim, o que eu vou fazer já dá pra... Quais são os próximos passos? Esquece isso agora, faz, depois tu conecta. E se não der pra conectar, paciência, joga fora e começa outra coisa. Bacana. E vida que segue, então... Hoje, a principal fonte de atualização de todo mundo que está na operação do comércio exterior são os grupos de WhatsApp. São grupos temáticos. Eu participo de uns 4 deles. E assim... Alguém já fez importação disso? Aí vai ter alguém, porque cada grupo está lotado. É o Google da operação. É o Google da operação. Beleza. Cara, você pode me dizer isso, você pode me dizer aquilo, você pode me dizer aquilo. E ali está uma troca. Bacana. Hoje, uma parcela das nossas gerações, das ideias, dos insights ou das big ideas de operação que não está no nosso de conteúdo, que não está no dia a dia, são aquelas perguntas. Uma coisa clássica que todo mundo tem, que muitos têm, são a importação de motos elétricas. As motos elétricas viram um boom aí. Virou um grande negócio, só que ela agora passou por uma mudança
de ter a obrigatoriedade do emplacamento. Do registro, né? Uma resolução do CONTRAN recente deixou isso muito claro. Então, todo mundo que quer importar fala o que tem de desafio para a importação. Os grupos de WhatsApp estão lá. Mas quando você vai para a rede, para o conteúdo, para o podcast, não tem. Ou seja, isso está perdido ali dentro. E muitas pessoas boas estão respondendo, poderiam gerar conteúdos, poderia criar uma massa de conteúdo que poderia ser, inclusive, revisitada e está ali. Quando posso, eu coleto algumas daquelas informações e estudo, falo, cara, isso aqui virou uma pergunta muito intensa. Logo, é uma dor. Se é uma dor, a gente pode gerar um conteúdo e gera um conteúdo. Mas eu participo de 4. Sei lá quantos existem, não tenho nenhuma ideia. Cada região tem as suas. Como transformar isso em algo perene? Esse é o desafio que essas pessoas não estão conseguindo levar adiante. Ainda porque, como você falou, principalmente nessa área da regulação, tem muitas coisas que são efêmeras, foi exatamente a palavra que você tinha usado até então. Quer dizer, a resolução funciona até então e eu fico amarrado nela, mas daqui a pouco ela já não existe mais. Ela já não existe. Eu preciso estar extremamente atualizado e bebendo dessas fontes para poder, enfim, né, ter esse contato com a resposta rápida. Então aí tem uma dica, né? Vamos participar do grupo do WhatsApp, daí a gente vai escrever alguns livros com base nas respostas. Tem que entrar no do Carlos. Eu vou ter que achar isso aí. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Carlos Araújo. Eu não tenho, eu participo. Aí, o cara é fonte. Nós vamos ter que criar um grupo aqui. Carlos Araújo responde. Esse é Pode bom. ser um... Ah, e tem que ser do Telegram. Porque cabe mais gente. Mas ninguém usa o Telegram, né? A gente dá um jeito, vamos mudar Pois o cenário. tem que mudar o cenário. O WhatsApp no fim do ano vai transformar de 256 para 512. Depois das eleições ele vai fazer isso. Aí tá bom. Galera, eu queria perguntar para vocês um trem assim que eu acho que é bem relevante também. A gente está falando de muito acerto, né? A gente foi por essa estratégia e deu certo. E o que não deu certo? Né? Alguma publicação que vocês voltaram atrás, vou ter que editar isso aí, eu vou ter que apagar, ou deu ruim, ou alguma fala tua que você se arrependeu, não sei, alguma coisa que aconteceu até no teu planejamento que deu errado, fails, assim, alguma coisa que não deu certo aí na tua trajetória. Eu tenho. Vai Desde lá. 2018 eu lancei um e-book sobre a DoIMP. Estudei muito sobre a DoIMP, levantei todos os dados e criei um guia chamado Guia Definitivo da DoIMP. Olha a ousadia. Ninguém estava falando, eu fui lá e falei. Mas você responsabilizou, esse tema Não, né? eu disse da importância e lá pelo meio do caminho eu fiz alguns conteúdos falando em 2019 a DoIMP entra. Nós estamos em 2022, chegando no fim, e não sabemos se vai 2022 ou 2023. Eu parei de falar sobre quando vai entrar na DoIMP e transformei isso numa piada. Quando alguém me pergunta, eu falo, cara, era 2018, hoje eu já não sei. O Carlos de 2018 achava que era aquele ano. Nostradamus aí não funcionou. Nem um pouco. Por quê? Porque a DoIMP tem um ponto relevante aí, e se você que está nos ouvindo não sabe o que é exatamente a mudança do comércio exterior, a transformação. Em 2013, o Brasil assinou um acordo de facilitação econômica e teve que derrubar muitas barreiras, dentre elas a simplificação total, tanto regulatória como de processo, como de integração dos órgãos. 22 órgãos anuentes, cada um tinha um sistema. Agora está tudo no portal único. Com isso, trouxe o quê? Trouxe uma ansiedade de quando é que isso vai funcionar. Só que aí a gente teve 3 governos. Nós temos o governo Dilma, nós temos a derrubada do governo Dilma com a entrada do governo Temer, e nós temos o governo Bolsonaro que está chegando ao fim e uma eleição esse ano. E o novo processo de importação chegou o quê? Chegou a um processo, ele foi tratado como um projeto de Estado e não de governo. E isso foi muito bom. Só que no meio do caminho, inúmeras recessões. O que aconteceu? Redução drástica de orçamento. E para tocar esse negócio precisa de dinheiro, precisa de gente. Esse foi o grande problema, aliado à dificuldade da importação. O projeto, o novo processo de exportação está funcionando desde 2018 na plenitude. A ADI ainda tem inúmeras dificuldades, como teve ontem. Ontem tem um pau inteiro no Siscomex no Brasil inteiro. Então, assim, você tem problemas de governo, problemas associados ao orçamento e problemas de complexidade. Por último, o grande problema da DoIMP, na minha opinião, é o Estado, porque são 27 unidades da federação com legislações diferentes que vai ser integrado também. Então, isso,
Se eu soubesse em 2018, eu não teria pagado esse mico. Hoje eu não falo mais sobre esses desafios. Muito bom. Até o teu um pouco... Eu acho que é melhor que o meu, assim. Porque eu tive uma, cara... A gente veio até falando sobre isso no carro, que é engajar em discussões via redes sociais, né? Ainda mais quando você é gerador de conteúdo, assim. Eu tive uma citação, eu basicamente falo o que penso. E isso, às vezes, pode ser interpretado de uma forma ruim. E eu tive uma dessas. Eu tenho uma experiência, eu já morei na China, enfim, e vivi o como é lá. E fiz uma dura crítica no meu LinkedIn pessoal sobre lockdowns e como o governo chinês está lidando com a pandemia, etc. Botou tua opinião. Exato. Mas também querendo considerar a minha bagagem. Eu sou aqui do Ocidente, eu tenho uma visão diferente sobre modelos de governo, sobre liberdade, sobre algumas coisas. Então, a minha opinião era aquela. E eu tive um embate dizendo, você não tá vendo isso, porque aqui na China morreu bem menos gente, e aí morreu um monte de gente, vocês acham que isso é sucesso? E fiquei nessa, e fiquei, cara, pra que eu fui entrar nisso, que eu entrei cara? nessa conversa? Pô, eu entendo o teu outro lado, respeito e tal, eu só queria expressar assim, pô, eu não concordo, entendeu? Você se posicionou como uma indústria do mundo, e aí você... Cara, você tá prejudicando o mundo inteiro, assim, não só o seu país. E eu não sou muito fã de segregações, assim. Sim. A China tem que pensar só na China, o Brasil só no Brasil. No fim das contas, nós somos todos humanos, né? Então, acho que tinha que ser um pouco mais empático o mundo nessas horas, onde o mundo está enfrentando um problema, não é cada país e tal. Você tomou um cancelamento, então? Não, cara, só teve uma discussão que eu ficava pensando assim, não vai ter fim. Não adianta continuar, não vai ter fim. Daí o cara fica, cara, por que eu fiz isso? Será que eu respondo, velho? De uma forma em geral, quando você fala para muitas pessoas, você sempre vai ter os lovers e os haters, né? Que é como o marketing digital chamam. Mas não entenda mal, assim, a gente não entra numa briga, claro. Meu Deus, eu vou odiar aquela pessoa, nem nem ele me odiar, não é nem isso. É mais assim, eu quero poder me expressar, né? E me expressar tá baseado em erros. Pode ter erros, né? Eu falei a palavra aprendível aqui, eu não sei se ela existe ou não, entendeu? E vida que segue. Pode acontecer, entendeu? Então, eu acho que esses são os feios que a gente vai passando, assim, o que eu lembro agora, enfim, mas deve ter uma infinidade. Exato. Eu acho que é bacana falar sobre isso, porque a gente aprende no caminho, né? A gente falou sobre tentativa e erro, sobre mudar a rota, sobre se esforçar para conduzir conteúdo, né? Há pouco estava olhando no nosso grupo aqui, nós temos só no nosso grupo aqui mais pessoas que estão envolvidas, 15 pessoas diretamente envolvidas na produção desse conteúdo e a gente sempre está suscetível a erro, claro. E a gente também não vai agradar todo mundo, mas eu acho que é muito importante a gente se posicionar, porque senão a gente vai estar sempre naquela água com açúcar, né? Todo mundo tentando ser muito político com tudo e não dizendo aquilo que a gente efetivamente quer ouvir. E às vezes aquilo que a gente precisa ouvir nem sempre é agradável, né? Então, pelo menos na minha opinião, vocês concordam com isso, a gente tem que ser autêntico. A gente passa por umas situações quando gera conteúdo, né? Toda vez que vem uma pauta de situações sensíveis, como alguma relação política, alguma relação, por exemplo, com os homossexuais ou alguma coisa desse sentido, fica aquele receio assim, como é que eu me posiciono? Ninguém sabe o que é certo. Exato. Cara, a gente fala, é melhor falar, ser criticado, saber como corrigir. Assim, com humildade, né? Assim, eu não sou o dono da verdade, tô aqui querendo debater e transformar isso numa coisa normal. Exato. Do que, de fato, não ir lá e não aprender e continuar com teus preconceitos que, às vezes, não fazem mais, né, parte desse mundo. Exato. Então, cara, você tem feio e crítica suficientes pra te tirar um pouco de sono, às vezes. Muito bem, obrigado mesmo pelas respostas. A gente estava falando sobre investir tempo, esforço, se atualizar no mercado, mas tem uma perguntinha aqui que é assim, vale a pena investir em conteúdo para Comex hoje? E onde vocês acreditam que vale a pena investir? A gente tinha até alguns exemplos assim, se, por exemplo, participar de feiras, né? A gente falou sobre escrever livros, blog, vale a pena investir em conteúdo e se eventualmente alguém quiser se aventurar, iniciar nesse universo, dicas que vocês dariam? Por favor, se vocês puderem falar um pouco mais sobre esse tema aí. Cara, eu vou juntar com o fail, consigo? Pegar a pergunta passada com a próxima? Cara, antigamente, eu acreditava que comércio exterior só se aprendia baseado na experiência e na prática. Então, assim, meio que multas ensinam comércio exterior a você, né? Porque qualquer erro no comércio exterior é multa. É lágrima. Enfim, qualquer erro era tem assim, lágrima. Pra mim era assim. Mas aí, depois que a gente começou a gerar conteúdo, eu percebi que tem muita coisa que pode ser evitada, aprendida dos mais diversos canais e formas.
Então, o Arlon de ontem, ele já não acredita mais só na experiência de... Sim, ela é válida. Cara, um profissional experiente que já passou por poucas e boas tem saídas fenomenais para problemas de comércio exterior, mas vale a pena sim investir em conteúdo, assim, vale a pena investir tanto nas coisas grátis que se tem no mercado disponíveis, que são de extrema qualidade, quanto às vezes um curso, quanto às vezes pagar 1 hora da mentoria do cara, quanto às vezes para sei lá, fazer teu processo de importação, pagar mais caro para um cara que realmente sabe fazer ou é nichado naquilo que você sabe fazer. Naquilo. Então, o meu sim é efusivo hoje, bem diferente Perfeito. de 5 anos atrás. E também não tenho dúvida, até porque meu processo comercial na minha empresa é exclusivamente através da minha exposição em todas as redes. Eu não tenho um processo comercial Ele padrão. É fonte, influencer e tudo. vendedor, O cara me acha, ele vai chegar nas redes sociais, a gente delega, mas assim, eu não tenho alguém que faça uma ligação, que vá atrás. Eu acredito muito nesse processo de gerar um conteúdo para atrair, porque essa pessoa que está vindo, ela está conectada com você. Ela está preparada para você fazer a oferta. Mas antes da oferta, você tem que demonstrar efetivamente que você transforma. Qual é a transformação que você vai fazer? Porque ninguém vai acordar dizendo, nossa, que vontade de comprar um livro do Carlos hoje. Não vai fazer isso. Não esquece. Muito bom. Não esquece. Eu quero comprar um curso do Carlos, vou entrar lá e qual o curso que eu compro, daí que eu vou passar o cartão. Não é. É um processo que ele primeiro precisa acreditar. Ele não me conhece, ele vai acreditar, ele vai ver toda a prova social e no fim ele vai entender que eu efetivamente posso resolver aquele problema. Que ele tem. E é um problema. Exatamente um problema que eu vou resolver. Qual a rede? Cuidado com as modas. Em que você quer falar? Eu hoje falo no LinkedIn, mas é uma linguagem. Eu hoje falo no Instagram, é outra linguagem. O Instagram é a minha documentação. O LinkedIn é o momento em que eu quero puxar um debate e concordo com você, parei de fazer imagens, vídeos e vou lá e faço textos puros, que as pessoas vão efetivamente interagir naquilo ali. Algumas outras redes, para mim, são fundamentais. As redes sociais, elas são um terreno dos outros. Amanhã você pode perder a sua conta no LinkedIn, a sua conta bombada no Instagram. Exato. Então, eu tenho que ter o meu site. Mas, por favor, se você tiver o seu site, mantenha-o atualizado. Um teste que eu faço com alguém que tem um site é ir lá no Fale Conosco e mandar um e-mail. Oi, quem é que está falando? E vou ver quanto tempo essa pessoa responde. Vai demorar para responder. Se você não quiser botar o e-mail, não coloque, tá tudo bem. Ou seja, não tem como conectar com essas pessoas. Se coloca lá, tem que fazer. E as novas atualizações aparecem diariamente e não entre na moda simplesmente por entrar. O TikTok está aí. Eu fiz um vídeo pro TikTok criticando. Você fez vídeo TikTok? Fiz, criticando. Não foi dancinha. Foi pegar o telefone. Deixa eu pegar aqui. Eu peguei o telefone e falei: dizem pra você que isso aqui é uma excelente fonte de importação. E eu tava com o meu iPhone na mão. Pois é, deixa eu te dizer, não é. Isso aqui é produto de marca. Só a Apple pode importar. Se você importar além da sua mercadoria apreendida, você vai ganhar um processo no Ministério Público por crime. Cuidado. Nossa, 90 mil views, 60 mil views. E haters ao extremo. Quem são os haters? Os dropshippers que fazem a importação e ensinam em cursos de como importar iPhone para ganhar dinheiro. Cara, você já entrou causando então no TikTok? Eu não tinha ideia. Nunca mais postou no TikTok. Pois é, eu não tinha ideia de que o negócio era tão extremo. Eu não estava preparado para aquilo. Olha. Alguém me disse assim: entra lá e faz os duetos. Pega o vídeo do cara e critica o vídeo do cara, mas eu não sei. Eu não sei fazer. Então, a minha conta no TikTok hoje é para ver alguma coisa que me interessa. Dos outros. Então, eu não estou preparado para isso. Então, esse é um grande problema que você tem que ter. Você não tem que estar em todas as redes. Defina para quem que você quer falar e fale. E aí, siga. Vou usar aqui uma fala que você gosta. Uma dica de coach. Os 3 Cs. Comece, continue e conclua. Ou seja, você tem que ter consistência nos seus conteúdos. Porque senão vai ficar para lá. Boa, com vocês, Coach Araújo. Além de fonte, o cara não para. Até o fim do episódio ele tem 200 palavras para falar dele. Mas assim, ó, uma das coisas que ele falou que eu acho que é bem legal frisar, que é assim, não se compara uma pessoa que fala para grande massa, como por exemplo, o que todo mundo tem em comum?
finanças. Daí, pô, cara, a audiência de gente de finanças vai chegar com Desenvolvimento alguém que tá pessoal. lá e fez, sei lá, um TikTok e recebeu 10 views. Não se compara isso, entendeu? Então, assim, não, é meio difícil, mas assim, a prova social de ter 10 curtidas no Comex, num post no Instagram, sei lá, não é ruim é ruim se tu se comparar com um cara de finanças. Mas se tu comparar assim, onde é que a galera do Comex tá, é um baita exemplo de, tipo, esse cara falou alguma coisa relevante. É um pessoal crítico, é um pessoal que tá, como eu falei, a atenção voltada extremamente pro e-mail ainda, né? A gente vai quebrar tudo isso, se Deus quiser. Vamos quebrar o e-mail no meio. Enfim, mas eu acho relevante falar isso porque existem boas formas de você investir em comércio exterior e em conteúdo para aprender. Show de bola. E falando um pouco sobre curiosidades e fatos engraçados, né? Já que a gente tá falando do TikTok aí, o Carlos ainda falou que ele não fez uma dancinha. Não fiz. Nós vamos ter que dar um jeito nisso aí, cara. Podia ser a resposta dessa pergunta. Poderia ser, mas eu tenho uma pergunta que é justamente essa. Se teve algum fato curioso ou engraçado que vocês já vivenciaram gerando conteúdo pro Comex. Se teve alguma coisa inusitada que aconteceu e que vocês gostariam de compartilhar com a gente. Agora. Não, cara, eu lembro uma que foi inusitada, assim, eu não esperava isso. A partir do momento que a gente começou o Teus e Tons, e aí ao mesmo tempo eu comecei a criar alguns conteúdos pro LinkedIn e tal, tentando, né, enfim, expor as minhas ideias e trocar essa ideia. Eu não tenho Instagram, essas coisas, então eu fico lá no LinkedIn, foi onde eu escolhi. É mesmo? Eu fui marcá-lo no Instagram. Não tenho Instagram. Eu disse pra galera da equipe que se eles conseguirem o @Arlon, aí eu faço. Só porque não vai dar. Aí, Instagram, dá o @Arlon. Como não vai dar, pagar eu não nós tenho, também. não. Enfim, nada a criticar, né? Só escolhi uma plataforma e fiquei lá fazendo aquilo. Eu tenho que priorizar meu tempo. Tem que responder as perguntas e as questões das pessoas lá. E lá, cara, nessa empreitada de gerar conteúdo, de, enfim, tentar mudar um pouco a cara do Comex e simplificar ele de alguma forma, pelo menos dentro da minha alçada, veio um cara, que eu achei incrível, assim. Ele trabalha na prefeitura, numa cidade, e ele entrou em contato comigo e falou assim, cara, eu gosto do conteúdo de vocês demais, eu sigo, não tem nada a ver com a minha área, mas eu acho incrível a forma e como é o Comex, como vocês pintam ele, porque parece, né, o fim do mundo. E a minha vontade de dizer assim, é o fim do mundo, quando você não sabe o que você está fazendo, entendeu? Mas, enfim, exato. A gente só está dando uma pinta, uma colorida aqui para ficar um pouco mais animado. Estamos fingindo que é fácil. Não, mas enfim, mas é uma das áreas mais legais, dinâmicas que existem, né? Para quem de fato gosta e acredita na relevância dele. E eu comecei a debater com o cara e toda semana trocar uma ideia com ele sobre isso, sobre Comex, sobre importação, sobre o que estava acontecendo em situações na Alemanha. E ele, assim, eu vou chutar, tá? Eu não lembro muito bem, assim, secretário da Fazenda da cidade de não sei da onde, no estado de Minas Gerais. Uhum. Ele não tinha nada a ver com o Comex, ele fazia alguma coisa aleatória, assim, sei lá, assistente de vereador. Mas a gente trocou tanta ideia durante tanto tempo, assim, que eu me senti amigo do cara, assim. Brother. Pelo que ele consumia do nosso conteúdo e da forma com que ele debatia. Ele, de fato, se interessava com aquilo. Eu achei muito inusitado, porque normalmente, pelo menos na minha crença, era... Não, cara, eu vou falar com gente do Comex, né? Eu vou, cara, é nichado. A gente fala não consigo furar a bolha. BL, a gente fala assuntos, coisas que tipo, o cara tem que entender. Tem muita sigla, enfim, tem um linguajar. Então. Tem um linguajar próprio, né? Exato. Então, inusitado. Mas eu achei... eu fiquei feliz no fim das contas. Pô, cara, chega em alguém que se interessa e às vezes não se encontrou naquela área e tá querendo, né? Migrar, acho legal, sim. E você, Carlos, teve alguma coisa engraçada que aconteceu, algum fato aí inusitado? Eu recebo por e-mail ou nos directs muitas pessoas que querem começar a operação e quando eles começam a entender um pouco do assunto, eles dizem, cara, isso não é para mim. E uma pessoa em específico disse que já tinha feito mais de 4 faculdades tentando achar o que ele queria e que agora ele ia fazer a 5ª para comércio exterior. Eu disse para ele, não faz não. Não faz isso não. Não faz isso não, porque na 4ª faculdade você indo para a 5ª, talvez você vá gastar o seu tempo. No dia a dia ali das perguntas que chegam pra gente lá, tem das mais variadas, mas o que eu vejo muito são pessoas tentando melhorar de vida e tendo a importação como uma forma de empreender.
teu dia. Mas é muito louco. Um plus na carreira. O que ele falou me lembrou uma outra situação inusitada, que é assim, aqui na região onde a gente mora, depois que você começa a crescer um pouco e ganhar um pouco de dinheiro, você acaba vendo as pessoas que estão nesse panorama, assim, tipo, comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro no que eu faço. Sei lá, tem uma loja, eu faço qualquer coisa. E a pergunta delas, quando elas conhecem alguém de comércio exterior, é sempre a mesma, assim. Tu não sabe algo bom aí pra eu importar? Cara, essa pergunta a gente recebe, assim, das pessoas mais diversas, pessoas totalmente fora da área. E eu percebi que antes de a pessoa saber que eu sou de comércio exterior, ela fala de construir e começar a construir geminados. Então, assim, eu cheguei numa conclusão nessa inusitada, que é assim, uma pessoa que começou, eu vou chutar um número, assim, gente, não levem ao pé da letra, assim, uma pessoa que tem 100 mil reais no bolso, ela só tem 2 saídas, pelo menos conversando comigo sempre, que é, ou vou começar a construir geminado, ou eu vou achar alguma coisa pra importar, cara. Cara, isso é inusitado todo dia. Sempre acontece então, isso, cara. Falando muito da China, importar da China, como eu falo, a pergunta que eu recebo nesse intuito é: qual é o produto que dá dinheiro? O que dá dinheiro? E eu tenho uma resposta clássica: o que dá dinheiro é a avó. Porque a mãe vai pensar... Tá, mas eu vou importar a avó de quem? A mãe vai pensar mais ou menos, o pai não dá. Todo o resto você tem que trabalhar. Então, assim, o que é que você sabe fazer? Ninguém perguntou pra ti, vou importar a avó de quem? Avó de quem, assim... Quais são os 3 elementos que você precisa ter para empreender num negócio de importação? Ou vocação, ou dar um suporte comercial, ou dar um suporte técnico. Se você não tiver esses 3 elementos, você não tá naquele negócio. Um excelente produto num excelente preço, parado no seu armazém, não vende. Então, o que a gente tenta falar para as pessoas é assim, cara, o que você sabe fazer? Porque, assim, dá dinheiro só a avó. O pai, nem pensar. A mãe, de vez em quando. A mãe, de vez em quando. Muito bom. Ó, pai, crítica aí pra ti, tá? Se tu ouviu o podcast. Eu vou ter que achar a voz aí. Abre a mão aí pra nós. Financia nós aí. Minha sogra, eu vejo dando jeito. Assim, igual tá entregando alguma coisa ilícita pro meu filho. Toma aqui. Aquela dando coisa comida assim, pro Maria, cachorro. você tá atrapalhando. Não, eu quase não vejo ele. Tua avó opera no Comex, então. A minha sogra, né? Minha tua sogra. Então, aí, sogra. Muito bom. Mas enfim. Muito bom, gente. Ó, a gente falou de passado, presente, eu quero ouvir um pouco, já se encaminhando aí para a finaleira do nosso papo, sobre o futuro. A gente falou sobre produção de conteúdo, bastidores e tal. Como é que vocês pensam essa produção de conteúdo para esse futuro aí, esse porvir aí nos próximos anos? E como é que vocês estão se preparando para isso em termos de produção de conteúdo? Enfim, uma visão geral até de Comex, né? Porque Claro. uma coisa tá conectada com a outra. Cara, eu tenho um pedido antes. Pedido é para quem está ouvindo sempre entender que os geradores de conteúdo eles precisam de feedback. Então, passe seus feedbacks. A gente, por exemplo, está com uma pesquisa para, por exemplo, uma newsletter que a gente manda. A gente está com uma pesquisa para qual conteúdo você consome mais, se é em vídeo, é em áudio, é curto, é longo. A gente sempre procura, porque a nossa ideia é entregar para você, né, o que de melhor... Eu já fui lá responder, recebi o e-mail e já respondi. Porque assim, nós geradores de conteúdo, a gente não quer fazer assim porque a gente quer, né? Se a nossa ideia é impactar, você impactado pode nos dar o guia de como ser impactado dessa forma, né? O conteúdo técnico, teórico e os convidados a gente tem, mas às vezes o formato tá errado e você não tá consumindo por causa disso. Então, deem seus feedbacks. Mas, voltando para a parte de futuro, assim, eu enxergo É meio difícil dizer, porque para mim, no presente, isso não é viável. Mas eu acho que no futuro vai ser, que é essa multitarefas. Vou chamar assim, multitarefas. Ao ponto assim, hoje, para mim, é impossível fazer multitarefas. Eu acho que uma pessoa ela leva a atenção dela para um só ponto e faz aquilo bem feito. Mas o cara consegue fazer 2 coisas onde uma já é um hábito, né? Por exemplo, eu vou ouvir um podcast e vou dirigir. Pô, dirigir eu não preciso pensar para dirigir. Então, tá tudo bem. Se eu tenho que fazer 2 coisas que eu tenho que pensar, eu acho que não consigo. Okay. Mas, eu acho que no futuro as coisas vão ser mais assim. É cada vez mais necessário, pelo menos multi-conteúdos ou multi-especialidades. É estranho falar isso, né? Vai contra o que eu penso hoje, novamente. Mas é o futuro que eu enxergo. Então, eu acho que o futuro do conteúdo vai ser muito mais dinâmico, assim. Não sei se vai ser de perguntas e respostas. Eu ainda não consigo materializar isso assim. Mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que, por exemplo, o conteúdo vai entrar dentro do streaming, como hoje já entra através de documentários, mas ainda com uma elaboração, cara, monstruosa e tal. Eu acho que vai chegar para dentro do streaming, como chega hoje para o YouTube, onde às vezes um celular com a câmera frontal te olhando e soltando um conteúdo, você consegue impactar gentes do mundo todo. E eu também acho que o conteúdo vai ser
tá agora e vai ser cada vez mais consumido à medida da necessidade dele. Então você não vai mais para uma universidade aprender tudo sobre comércio exterior para daí estar pronto para operar na área. Você vai lá e aprende agenciamento, começa a operar. Se precisar de alguma coisa de despacho, você puxa aquela gaveta e aprende. Se você precisar de alguma coisa, você puxa e aprende. Não mais assim, estou preparado para todas as situações possíveis e imagináveis. Eu não acredito mais nisso. Assim. Então, talvez essa parte de conteúdo tradicional, onde há um começo, meio e fim, ela não exista mais. A gente já debateu bastante no podcast sobre lifelong learning, né? Que é tipo, você vai acabar aprendendo pro resto da vida, assim. Puxando cada gaveta de cada conteúdo que você precisa para aquele momento. Perfeito. E você tem que deixar aí, esquecer alguns conteúdos que você não vai mais usar, entendeu? Você não precisa mais saber como fazer fogo com 2 pedaços de pedra se você já tem um isqueiro, entendeu? Depois você vê quando você precisar, entendeu? Até hoje eu não sei, eu nunca usei na minha vida profissional a fórmula de Bhaskara. Tristeza, né? Até hoje. 47 anos. Usei uma vez. Eu não sei só. nem como escreve mais a fórmula de Bhaskara, entendeu? Tu deve saber, né, Sig? Essas coisas, mas nem fala pra nós. Deixa pra lá. Enfim. Ele sempre sabe essas coisas, é difícil. Não dá, ele sabe até a fonte. A fonte da Bhaskara. Bhaskara. Mas e aí, Carlos? Carlos, o que você acha de futuro de conteúdo? E conteúdo? Eu acredito muito no áudio. Para mim, ele tem um momento aí que ele vai estar em mais aplicativos, em mais dispositivos, de uma forma muito mais rápida. Aplicativos, redes sociais com vídeos curtos que fazem tutoriais. A gente aprender a criar esse tipo de conteúdo, um tutorial de 1 minuto, de forma impactante, direta, vai colocar essas pessoas num outro momento, assim, você vai levar essas pessoas para um outro momento e trabalhar como um funil, sabe? Ele é um ponto de entrada, ele curtiu e ele vai curtir mais e mais e mais e mais outros conteúdos. Mas eu ainda vejo pessoas que estão operando, produzindo muito pouco. Essas pessoas precisam achar algum mecanismo, algum meio de reservar um tempo delas para produzir algo que nem que seja 1 minuto, mas que impacte a vida delas. Tem um cara que fala no marketing digital que ele tem a maior comunidade hoje no Brasil de tráfego pago, que é o Pedro Sobral. Pedro, há 2 anos, tinha 8 mil pessoas, ele já está com 40 mil pessoas nessa comunidade. Para mim, o único dilema dessa comunidade é que não existe uma ferramenta tão boa para gerenciar essa comunidade a não ser o Facebook. E o Facebook não é uma coisa que as pessoas entram todo dia. Exato. Então, tá em um nicho, quando ele tem um problema, ele vai lá buscar, entra no Facebook e sai. Então, ainda não existe uma ferramenta do lado de cá, do lado de fora, para gerenciar isso. O LinkedIn, eu adoraria que fosse, mas as comunidades do LinkedIn são horríveis. O Telegram cabe até 200 mil pessoas, mas ninguém usa aquilo. 200 mil pessoas conversando ao mesmo tempo, não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. O WhatsApp com 256 é muito pouca, você tem que ter vários grupos. Então, essa comunicação rápida com as pessoas com o outro lado, de uma forma de fazer um impacto direto na vida delas, vai continuar. O áudio talvez seja isso, pode ser assim, mas também não pode ser áudio tão grande, porque senão a pessoa não vai escutar, não vai ter um impacto, porque ela está fazendo outra coisa, daqui a pouco ela se perdeu. Não adianta dividir um áudio longo em vários pequenos e mandar a mesma coisa que a gente enche o saco também. Pois não tem o corte, não tem ali o drop para isso. E o texto, que foi o nosso grande manifesto no começo, as pessoas não querem ler mais hoje. Então, elas leem escaneando o título, o primeiro parágrafo e vai para o fim. Se encontrou 3 etapas ali que está funcionando, elas continuam lendo o resto. Então, como é que você captura isso para as pessoas? Essa atenção, né? A captura pela atenção. Para ti, Sig? Então, eu concordo com vocês em relação à questão de informações curtas. As pessoas não querem... Eu ia dizer perder tempo, né? Mas investir o seu tempo no aprendizado, eu acho que isso não é nenhuma tendência, é uma realidade, a gente já vê isso acontecendo. Vídeos bem tratados, eu acho até que numa personalidade, assim, sabe? O vídeo tem que ter personalidade. Eu não acho que todo vídeo tem que ser engraçado, mas tem que ter a cara da pessoa ali. Se o cara fala meio errado, meio porta, meio não sei o quê, e é ele... Cara, isso vende, bicho. E se o cara é divertido e ele faz piada, vende. Se ele usa meme, vende. Vende no sentido de que as pessoas entrega, né? Conseguem consumir. Eu acho que isso é um ponto importante. Outro que o Arlon comentou, que é a questão do lifelong, que quer dizer, para o resto da vida
aprendendo e consumindo esse conteúdo quando na necessidade meio on demand, faz com que a gente pare para pensar, então quer dizer que nosso conteúdo tem que estar organizado em caixinhas para que eles consigam entrar na caixinha certa, as pessoas que querem consumir, e peguem lá ele com aquela informação curta, faça o que eles chamam de nano-aprendizagem, nano-learning, não sei como é aquela cursos rápidos de 4 ou 8 horas, e você capacita para emitir um BL XPTO, que é aquele, né? Então, eu acho que a tendência está indo exatamente para isso, para essa comunicação mais assertiva, mais rápida, mais pessoalizada, dinâmica e com personalidade, sabe? Aquela coisa que a pessoa se mostra ali no conteúdo. Você sabe que o mundo do direito tem uma dificuldade muito grande em gerar conteúdo para essas redes, porque eles têm uma liturgia que não os deixam, muitos deles, aí direto ao ponto. E por que eu estou falando isso? Toda vez que eu tenho ou um conteúdo para publicar ou um vídeo para gravar uma entrevista, eu preciso primeiro tentar levar a pessoa para um outro lado para dizer seja mais objetivo, porque um artigo escrito, vou falar primeiro da introdução, dos fatos gerais, para no meio dizer o que a pessoa está vendo, ela não vai consumir esse conteúdo. Tem que quebrar um pouco essa ideia de ser uma monografia, né? E ser, de fato... uma conversa. Direto, uma conversa. Um papo, uma conversa. Muito bem, prazerzaço falar com vocês. Antes da gente encerrar aqui, dar um tchau pra galera, quero perguntar pra vocês mensagens finais, recados, dicas, alguma coisa aí que vocês querem fazer um xalalá, fiquem à vontade. Arlon, né? Podia vir nessa hora. Ô, Ju, tu tá assistindo, dá um jeito pra nós, por favor. Carlos... Muito obrigado pela gentileza. Eu quero deixar aqui em algum lugar desse vídeo ou áudio, né? Ou o que for. Um link para o livro, com um link com mega desconto. Tem aí um cupom de desconto. Vai estar aí, um preço essencial, tem frete grátis. Isso é uma dica de livro, então? Isso é uma dica de livro. Pois não, mas eu tenho mais uma. Tenho mais uma dica de livro que não tem nada a ver com comércio exterior. Esse livro a gente tem tido a grata surpresa de ter impactado bastante gente, porque eu falo direto. Se você vier nesse livro querendo fazer a sua monografia, você não vai encontrar uma fonte. Não tem uma citação. A fonte sou eu, de A a Z. Se você acreditar que eu sou uma fonte, beleza. Você pode me citar. Se você não acreditar, é um problema. Não tem nenhuma fonte, mas ele fala direto, ele conversa direto. Exatamente o que eu trato no meu dia a dia, eu quero tratar para outra pessoa. E aproveitando o gancho sobre fonte de livro, que livro eu citaria para quem está nos vendo ou ouvindo... A Única Coisa. É um livro que fez... A Única Coisa. Fez toda a diferença. O livro começa ali dizendo, se você caça 2 coelhos ao mesmo tempo, aí vira folha, você não vai pegar nenhum. Então eu sou da ideia de que a pessoa tem que fazer uma coisa muito bem feita. Ela ser o cara naquilo, ser reconhecido pelo aquilo. Só que isso contradiz com o que falam, que a gente vê pelas redes sociais, que você tem que saber tudo, você tem que ser o generalista. Enfim... pode ser uma treta, é a minha opinião. Vamos começar uma confusão no LinkedIn sobre isso. Coloque os seus comentários aqui, vamos discutir agora. A única coisa, como assim? Pois é um livro que fez muita diferença no comércio exterior para mim, assim, porque eu sou especialista num ponto que eu vou falar para essa pessoa e não mais outra. Tá aí a dica. E siga a gente lá no @comexblog, tá lá, redes, todas as redes têm esse mesmo nome, tamo lá. Certeza que eles já seguem, eu acho que não. Eu acho que não. Não seguir, faz tua tarefa de casa. Arlon Pereira. Cara, mensagem simples. Eu gosto muito de pessoas que constroem e aprendem no caminho. Então, começa assim, vai construindo e fazendo. Você não precisa se demitir do seu trabalho para escrever um texto no LinkedIn com o que você pensa sobre o comércio exterior, entendeu? Não é o fim do mundo. E se você receber uma crítica, não é o fim do mundo, entende? Nada é o fim do mundo. Enfim, o mundo tá aí ainda. E uma dica de livro que eu dou, dado ao fato de que eu acredito muito em quem constrói e que a parte mais difícil é começar, tem um livro que se chama De 0 a 1, do Peter Thiel, que é incrível e fala exatamente sobre isso, assim, o quão difícil é ir de 0 a 1 e que ferramentaria que você poderia fazer para chegar do nada para alguma coisa, né? O quanto de combustível você queima e etc, assim, de uma forma bem, bem legal, assim. Acho que vale a pena. O comércio exterior está precisando de pessoas mais debatendo, tentando simplificar, mais conteúdo, mais tudo. Quem sabe isso inspire a termos novos pares aí na geração de conteúdo. Show de bola, show de bola. E tu? Tem que participar também, Tem que participar, cara. A gente estava falando também desse livro, que seria o segundo na sucessão ali do que o Carlos tinha comentado, que é o Essencialismo, que fala sobre a questão de performance e o que, de fato, você tem que dar foco na tua vida. Acho que vale a pena a gente parar para pensar um pouco sobre isso, porque
no final do dia tudo acaba virando um pouco em termos de como usar melhor o meu tempo, né? Já que o meu tempo é algo precioso, eu posso usar mais com a minha família, com o que me faz bem e quando eu estou no trabalho, usar efetivamente de uma forma bem positiva o meu tempo, né? Então, acho que esse livro aí, Essencialismo, pode ser uma dica de livro, já que você me colocou na fogueira, claro. tentando sair. É porque vai ser legal agora que tu respondeu a pergunta, tu vai ter que fazer um fechamento. Pois é. Eu já te atrapalhei inteiro. Assim que é bom. Mas eu quero fechar super agradecendo, principalmente ao nosso convidado Carlos. Faz tempo que a gente estava tentando engatar essa conversa aqui contigo. Volte sempre. Você é uma figura muito especial aí para nós, tem uma influência muito positiva, inclusive na nossa criação de conteúdo. Isso é prova de que a gente está muito próximo dos nossos pares, né? Você também produz o seu conteúdo com a sua maneira, com o seu DNA do seu lado. Nós aqui, e a gente sempre se complementando, né? Principalmente Arlon e você sempre conversam. Já tivemos outras interações em outras gravações, a gente quer super agradecer e indicar, inclusive, aqui, para que as pessoas sigam o teu conteúdo, que aí, veja, desde 2009, é isso que você falou no 2008, produzido conteúdo, tem bastante coisa lá também, tem bastante coisa aqui, e a gente vai se ajudando, e com isso eu acho que a gente chega no nosso objetivo de intermitência e que conecta nós todos aqui, que é a simplificação do Comex. Então, realmente, muito obrigado pela tua presença. Arlon, obrigado pela frente que você faz aqui ao Teus e Tons, e conduz essa turma aí com maestria, com força, com energia e traz todo esse teu conhecimento aí, olhando sempre para o futuro. Você realmente é uma inspiração para todos nós. Obrigado por isso. Quero agradecer também a nossa equipe que está sempre aí no suporte e sempre dando um apoio para a gente. Tem, como eu comentei, mais de 15 pessoas envolvidas. Se fosse nominar todas, a gente ficaria um tempão aqui, mas hoje em especial que estão aí no estúdio, o Kaique e o João, que estão lá na nossa produção, levantando a mão lá no, né, a câmera no som. Não chega lá, não né? chega lá. O Binho, a Ju e a Nico que estão aqui hoje também, nos dando esse suporte. Mas quero complementar para quem está nos ouvindo e vendo que não deixe de comentar, realmente trazer as informações que a gente precisa, que é como isso está chegando em você, como está batendo aí, né? Se esse conteúdo está ok, se está muito longo, se está muito curto, se a gente está falando uma linguagem adequada, se tem outras coisas que você gostaria de ouvir e aprender sobre. Então, por favor, façam isso. Aquele xalalá de sempre, né? Compartilhe, curta, porque isso faz com que a gente cresça cada vez mais dentro desse nosso propósito da simplificação. Fica ligado lá nas nossas redes sociais, que a gente tem sempre conteúdo novo. Agora também no YouTube, ao vivo. E é isso. Gostaria de super agradecer mais uma vez ao papo fantástico com vocês. O almoço de hoje, né? E hoje, pela primeira vez, a gente gravando à tarde aqui no estúdio. Muito bacana essa experiência. Obrigado. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.